Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Daniel Chepo na área. Hoje, dia 21 de maio de 2020, nós estamos aqui reunidos para receber Lucas Trambaioli, doutor Lucas, engenheiro, neurocientista, ex-competidor dos torneios de robótica e feiras de ciência. Ele possui graduação em engenharia biomédica, mestrado e doutorado em neurociência e cognição pela UFABC. Ele vai falar pra gente as experiências que ele está tendo lá no pós-doc, no pós-doutorado que ele está fazendo em Harvard, lá na gringa, lá no USA. Vou convidar o Lucas aqui para ele conversar com a gente, contar desse cara incrível que é uma inspiração para todos nós Zoomers. Fala aí, Lucas! Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Que bacana receber você aqui, Lucas, no canal da Zoom, nas lives. Muito legal, cara. É um prazer fazer parte desse projeto. Ô, Lucas, eu estava tentando te apresentar aqui, quero que você me ajude. Eu andei pesquisando sobre você, né? E eu vi aqui o seu currículo Lattes. Muito legal, hein? Tá um brinco, tá bem organizadinho, parabéns, cara. Sensacional. Obrigado. E eu vi aqui também o seu currículo que tá lá na página da Harvard University. Isso. Top. Falando lá que hoje você é bolsista de pesquisa de pós-doc, né? É isso mesmo? Isso. O que é o PI? PI é o Principal Investigator, a minha chefe aqui. O PI, ele normalmente é a pessoa que é responsável pelo laboratório, no caso, o laboratório que eu estou trabalhando. Que é a Suzanne Haber, como que fala o nome dela, ajuda? Haber. Suzanne Haber, isso. Legal. Lucas, você, né, é uma inspiração para todos nós Zoomers, todos nós que fazemos parte do sonho do Marcus Wesley, da Zoom Education for Life, né? Você é da geração de pioneiros dos competidores em torneio de robótica, né? Sim, eu fiz parte das duas primeiras edições do torneio de robótica e fiz parte, se eu não me engano, do primeiro ano de implantação do projeto Zoom nas escolas. Cara, então assim, eu quero que você, por favor, se apresente, conte pra gente quem que é o menino Lucas, que fez parte da primeira geração de Zoomers do Brasil. E a gente vai conversando até você explicar para nós como que você se tornou o Dr. Lucas aí em Harvard. Estudante ainda, né? Tá concluindo aí as pesquisas, você vai contar isso também. Sim. Eu lembro que eu conheci o Marcos, e na época ainda era Edacon, não era nem Zoom, numa feira Educar, que meus pais eles eram professores, meu pai é autor, inclusive com algumas contribuições para o projeto Zoom. E eu lembro que quando eu era pequeno eu costumava ir muito com ele nas feiras de educação, na Bienal do Livro. Era uma coisa divertida para mim, ver o que estava acontecendo e passar um tempo com os meus pais, né? Era um trabalho para eles, mas para mim era um fator de diversão. E eu lembro que em uma das feiras Educar, o Marcos estava com um stand lá e eu falei pro meu pai, Lego, eu quero ver o que é esse negócio de Lego aí. E aí eu lembro que enquanto eu ficava conversando com alguns dos parceiros do Marcos que estavam expondo os projetos, meu pai começou a conversar com o Marcos bastante. E nisso eles começaram a desenvolver algumas colaborações junto com outros autores na época, que depois acabou virando o projeto Zoom. E justamente por estar tão próximo do projeto, eu tive a oportunidade de estar em uma das escolas que foram as primeiras escolas a implementar colocar o projeto na prática, né? Então, eu tive as aulas de robótica, as aulas de educação tecnológica, durante os anos do ensino fundamental 2. Eu sou um pouco velho, a minha nomenclatura pode não estar correta. Que na minha época ainda era ginásio, e depois eu tive algumas aulas também durante o ensino médio, né, o colegial. E quando eu ainda estava no ensino médio, foi quando o Marcos trouxe para o Brasil, levou para o Brasil, né,
no caso eu não estou mais aí, foi quando o Marcos levou para o Brasil a primeira edição da FLL, que era o Missão Marte. As regras, a estrutura do torneio que a gente teve no Brasil foi totalmente diferente do que de como funciona hoje em dia. Foi um aprendizado para todos, para os organizadores, para os estudantes, para os professores, para as escolas. Foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro que tinha por volta de 30 equipes. A minha equipe ficou em último lugar, isso eu tenho certeza. Nós fomos muito, muito mal. A gente falhou bastante na questão de planejamento, de organização. E como tudo na vida, isso foi uma grande oportunidade para a gente amadurecer, não só como equipe, mas como estudantes, como pessoas, né? Então, para a edição seguinte, eu acabei mudando de escola, por fatores da vida. Encontrei meus ex-companheiros de escola na edição seguinte, né? Então, tipo, eu já tinha amigos participando do torneio, outros competidores. E eu lembro que aquela edição foi a edição No Limits, que era com a temática de tecnologia assistiva. E aquela edição do FLL foi um marco importante na minha vida, né? Porque eu estava no meu segundo ano de ensino médio, já pensando em prestar vestibular. E até o momento eu estava em dúvida entre prestar física ou prestar engenharia mecatrônica, porque eu gostava muito desses conceitos que a gente tinha nas aulas de robótica. E eu lembro que aquela edição do FLL me trouxe uma clareza muito grande, que foi que o que eu queria usar a robótica, o que eu queria usar a tecnologia, era para desenvolver tecnologia assistiva, era para assessorar a medicina e trazer melhorias para a vida das pessoas. Esse é um pouco do começo da minha história, né? Depois de participar dos FLLs, por causa de limite de idade, eu acabei mudando um pouco o meu foco. Eu participei de feiras de ciências, participei de 2 edições da Febrace também. E aí já dando um pouco de sequência nos projetos que eu comecei a desenvolver na FLL. Como que você descobriu a Febrace naquela época? Através das propagandas que passavam na TV Cultura, será, não? Como que foi? Você lembra? Na verdade, naquela época, eu lembro que eu gostava muito de algumas revistas de engenharia mecatrônica que tinha, que era inclusive de alguns colegas do Marcão, né? Mas aquelas... 2006, né? A gente está falando de 2006, né? Isso, 2006. Eu acabei sabendo da Febrace em 2005, quando eu ainda estava participando da FLL. Eu lembro que naquela edição eu fui visitar a feira, fiquei impressionado com a feira. E depois disso eu conversei com os meus colegas da equipe de robótica, se eles gostariam de participar da feira, de dar continuidade nos projetos que a gente começou para o torneio No Limits. Acabou que, por fatores da vida de novo, eu continuei sozinho com o projeto. Então, o que virou uma ideia para a FLL, o que era uma ideia na FLL virou um protótipo para a Febrace, que era uma cadeira de rodas com várias funções. Vou pedir para você, para a gente retornar um pouco, então, para você contar qual que foi o projeto de pesquisa lá da FLL. Na época da FLL a gente focou No Limits, né? Isso, na época do No Limits a gente focou bastante em como que prédios e instituições públicas deveriam ser adaptadas para receber cadeirantes, né? E aí eu lembro que a gente fez uma pesquisa de campo muito grande, em que nós visitamos uma série de instituições com checklist de coisas que a lei exigia que fosse acessibilidade, né? Exatamente, para que o prédio, para que o local fosse acessível. E eu lembro que naquela época a gente percebeu que mesmo instituições públicas não cumpriam a regulamentação pública. A gente está falando de bibliotecas, universidades, né? Enfim, hospitais, prefeituras, né? Exatamente. E muitas vezes as exigências que eram cumpridas, elas não eram cumpridas de forma adequada, era só para cumprir a lei e não visando o cadeirante.
E durante o próprio FLL, a gente começou a discutir que talvez fosse legal se a gente conseguisse desenvolver uma cadeira de rodas que fosse capaz de passar por essas dificuldades, né? Por Robótica, exemplo, uma cadeira de rodas uma cadeira de robótica. rodas robótica, uma cadeira, um ciborgue, né? E eu lembro que nessa época era só uma ideia, né? Num estágio bem embriônico, e aí depois, quando eu fiquei sabendo da feira de ciências, eu pensei, não, vamos tentar fazer um projeto, um protótipo dessa cadeira de rodas. De novo, por fatores da vida, os meus colegas acabaram perdendo um pouco de interesse, era época de vestibular, alguns preferiram focar em estudo, outros acabaram mudando, e eu dei sequência no projeto, acabei fazendo um protótipo. Aí você leva isso para a Febrace, né? Isso. E Aí quem que te orientou na Febrace nesse trabalho? na Febrace foi engraçado, porque na época eu não contei para minha escola que eu estava participando da Febrace, né? Então o meu orientador foi meu pai. Mas por que você não contou? Qual foi o motivo? Porque era meu ano de vestibular e a escola podia ficar um pouco meio brava, né? Se eu não Tá. estivesse focando no vestibular. Claro que assim, eu tive contato com professores, tive ajuda de professores no desenvolvimento do projeto, mas nunca de uma forma oficial. Todo mundo estava com um pouco de medo, né? Até porque na época era, se eu não me engano, a terceira ou quarta edição da Febrace no Brasil. Ainda, da mesma forma que o FLL estava crescendo, a Febrace estava crescendo, e muita gente ainda não entendia a importância e a relevância disso para o amadurecimento do estudante, né? Ainda tinha De uma geração de pesquisadores e cientistas, né? Enfim. Exatamente, ainda tinha aquela... No Brasil ainda existe muito essa visão limitada de que no ensino médio o seu foco é o vestibular, né? Justamente porque o processo é um processo fundamentalmente focado no vestibular, o processo seletivo para as universidades. O que fora do Brasil é bem diferente, né? Fora do Brasil, você participar desses torneios, participar de feiras, desenvolver projetos em paralelo à escola, tem um peso muito grande aqui. Peso que às vezes é muito mais importante do que o seu score no teste que você submete para as universidades. E na época eu tinha a intenção de acabar de aplicar para estudar fora do Brasil, então eu acabei tentando achar um balanço entre estudar para o vestibular e desenvolver esses projetos. Então acabou que meus pais eles sempre me deram apoio, né? Meu pai acabou sendo o meu orientador, me dando muito guia na questão do método científico, e minha mãe ela já foi uma pessoa que sempre gostou de pôr a mão na massa, então quando a gente precisava serrar cano de PVC, fazer furo e passar cabo de aço, um monte de coisa. O A do STEAM, né? Quer dizer, o Arts, né? O design era com a sua Isso, mãe. exatamente. Ela sempre foi muito boa com esse tipo de trabalho manual. Então ela me deu uma força muito grande. Meu avô, que na época era vivo, meu avô era marceneiro, então ele também me ajudava muito serrando coisa. E acabou virando um projeto que a família inteira foi se envolvendo. E eu lembro que eu participei da Febrace. Na Febrace, eu acabei me classificando para Intel ICEF, que é a feira internacional, onde são selecionados alguns projetos de cada país para vir representar na feira mundial, na feira internacional. Onde foi isso? A de 2006 foi em Indianápolis, Indiana. A Intel ICEF sempre acontece aqui nos Estados Unidos. Na época, ela rodava ao longo dos estados, agora são só alguns estados específicos que recebem o evento. Acabei vindo para cá, foi uma experiência maravilhosa, foi a minha primeira viagem de avião, foi a primeira viagem internacional, meu inglês era bem basicão, eu chegava aqui, o pessoal falava para me divertir, eu não entendia o que eles estavam falando, eu perguntava do meu projeto, não entendia o que eles estavam falando, mas foi de novo uma oportunidade de amadurecimento muito grande. Depois que eu voltei para o Brasil, eu conversei com meu pai de novo, conversei com outros professores da escola,
e de novo a gente decidiu tentar participar da Febrace no ano seguinte, novamente, com outro projeto, e dessa vez foi outro marco na minha vida, né, porque eu quis continuar nessa área de tecnologia assistiva, mas com um projeto para deficiência visual, tentando, de alguma forma, auxiliar deficientes visuais. E aí, no caso, o projeto que eu acabei querendo desenvolver foi de tentar estimular o córtex visual de deficientes visuais para tentar gerar fosfenos, né? Fosfenos são alguns flashes de luz que pessoas com visão limitada conseguem perceber, né? Então, a ideia seria, o projeto ele tinha uma câmera que capturava o ambiente, e se tinha algum obstáculo, a gente fazia uma estimulação no córtex visual. E para poder desenvolver esse projeto, eu lembro que eu pedi ajuda para o professor de biologia na escola, e ele me emprestou um livro de neurociência desse tamanho, que eu tive que ler para conseguir aprender em tudo como é que funciona, os potenciais elétricos que estão que correspondem à atividade neural, redes neurais, como funcionam, a anatomia do cérebro para saber onde focar. Foi um período de aprendizado muito grande, de novo, e foi uma nova paixão que foi despertada, né, que foi a neurociência. Então, essas etapas de participar da FLL e da Febrace, eles foram guiando o caminho que eu ia querer seguir pelo resto da minha vida, né? Coisas que normalmente muita gente só vai experienciar durante a universidade. Às vezes, na pós-graduação, eu tive a oportunidade de ter isso durante o meu ensino médio. Eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Antes, eu vou só agradecer quem está aí com a gente ao vivo, né, Lucas? E Valeu, dizer pessoal. dizer que esse pessoal pode se apresentar aí também no chat, aí, enviar pergunta. Tem um quadradinho aí com um retângulo aí com uma interrogação, ó. Você pode colocar a sua pergunta aí dentro, participa com a gente aí. O que eu ia perguntar, Lucas, é assim, você, né, pelo que eu te conheço, e eu te conheci em 2014, você foi lá em Campo Grande fazer uma palestra sobre neurociência lá. Foi. Aí depois a gente, né, fez uma viagem juntos também para Bonito, foi bem legal, né? Sim, e depois a gente foi se encontrando várias vezes pelos FLLs da vida, todo ano se vendo. E agora nós estamos distantes, mas continuamos próximos, né? A internet permite que a gente continue sempre em contato. Que legal, cara. Fico muito feliz e honrado com a sua amizade. Ô Lucas, eu quero te Igualmente. perguntar, pelo pouco que eu te conheço, assim, você desafia um pouco essa questão do planejamento familiar, né? Você, a sua família. Porque você é um jovem que desde muito cedo já tinha, como você mesmo falou aí, um foco, uma persistência, e também, assim, todas as condições no sentido das orientações que foram dadas também para o menino Lucas, né? Então eu quero que você fale quem que te inspirou, além do seu pai e do Marcos, né? Como que era a sua busca por inspiração, né? Além das revistas, o que você assistia naquela época que te inspirava? Ou me conta um pouco dessa parte lúdica do pensamento científico aí. Eu lembro que durante quase toda a minha vida, quase toda a minha infância, eu assistia bastante da TV Cultura, né? Então, a figura do Bigman era uma coisa bem presente na minha infância. E eu lembro que em casa a gente às vezes tentava replicar alguns dos experimentos que nós tínhamos a oportunidade de ver. Mais para a época em que eu já estava no ensino médio, a minha família teve acesso ao Discovery Channel, National Geographic, então eu pude ter algumas referências de cientistas de lá. Mas eu lembro que eu fui muito feliz também que nessa época que eu estava procurando, que eu estava tentando decidir se eu queria ser um cientista ou não, no Brasil nós tivemos dois expoentes na mídia acontecendo nesse mesmo período. Um deles era o Marcos Pontes, né, que agora é ministro, coincidiu com a época que ele tinha ido para a estação espacial, em que ele voltou, ele estava bem ativo nessa parte de divulgação científica, e hoje eu fico super feliz de ver que ele é parceiro Zoom.
Ele é Ah, ministro da pasta de Ciência e Tecnologia aqui no Brasil, né? isso, isso. É. É, e tinha também o Miguel Nicoleles, né, que na época foi quando ele começou a trabalhar bastante com essa parte de interface cérebro-máquina, que é, é uma das minhas áreas de atuação hoje em dia. E eu lembro que nessa época ele estava fazendo, ele estava tendo uma divulgação bem forte, né? Os experimentos dele, os projetos dele estavam constantemente aparecendo na mídia, nos telejornais durante a semana, nos especiais de final de semana. Então isso acabou despertando bastante o meu interesse por ciência. Eu via que coisas, os projetos de Lego, né, que eu fazia, podiam me levar longe, podiam me levar para tentar ser alguém parecido com eles, né. Então, Assim, para complementar a minha pergunta lá atrás, desculpa, qual que me fala mais da importância também da sua família nisso tudo? Quer dizer, dos pais, da sua mãe, que você já falou, sim, mas como que era também para eles, né, incentivar o menino Lucas, né? Você era levado eu, da breca, Lucas? né, eu sempre fui tranquilo, minha irmã era mais arteira. E assim, eu vejo que eu tive um pouco de sorte também, que os meus dois pais, eles eram professores, eles eram educadores, né? Então, eles sempre incentivaram a minha busca por tentar me educar, por tentar é, expandir meu conhecimento, tentar aguçar minha curiosidade, né? O meu pai, por exemplo, ele era professor de ciências, então ele foi sempre um grande referencial fazendo esses experimentos em casa, né? A gente via as coisas no Bikman, via as coisas na TV, e ele me ajudava, eu fazia junto comigo e com a minha irmã para a gente tentar replicar. Então, assim, a figura da minha família foi muito importante durante das minhas decisões de vida, né? Porque se for para pensar, a gente escolhe a carreira quando a gente ainda é bem novo, né? Então, eu fui bem feliz de que nesse momento crítico da minha vida eu tinha minha família ali do lado, incentivando e desculpa, incentivando eu fui muito sortudo. Da hora, muito legal, Desculpa. cara. Acho que seus pais eles merecem mesmo, a sua família toda. Você falou do seu avô que participou, sua irmã. Cara, a gente valoriza muito isso aí. Não precisa pedir desculpa não, Lucas. É muito É, bom te ver emocionado e é como eu disse, cara, a sua história é inspiração para muitas pessoas que às vezes não estão se encontrando, não estão conseguindo tomar decisões. E a gente está vendo através do seu depoimento, eu estou percebendo a importância desse conhecimento dos adultos também, né? Das pessoas que você confiou. E hoje você ainda segue esse caminho com a sua orientação aí que você tem da sua professora que a gente falou no início, né? sim. Você ter uma figura de referência é sempre essencial, é sempre importante para você não se perder no caminho, né? A gente tomar decisões erradas, tomar caminhos errados é sempre muito fácil, é sempre possível de acontecer e você ter essas referências é uma coisa essencial. E, de novo, eu sou muito feliz e muito sortudo de ter tido essas pessoas sempre por perto. A gente, né, Lucas, nós da Zoom, nós acreditamos nessa jornada, né? A gente tem uma visão que é essa jornada de vida que acontece na escola através do estudo e da aplicação dos projetos, da prototipagem, que isso pode, como você está dizendo aí, abrir novas ideias, novos caminhos, novos sonhos, né, para os jovens. Você Sim. como cientista, né, Lucas? Eu queria que você entrasse um pouco na questão do seu trabalho, assim, e explicasse para nós o que que é essa tal de interface cérebro-máquina. Uh, a interface cérebro-máquina é quando você tem um link de comunicação direto entre o seu cérebro e um equipamento, que pode ser um computador, pode ser um exoesqueleto, pode ser um braço mecânico, pode ser um robô, pode ser qualquer máquina, né?
Existem diversas aplicações para isso, né? Durante a Copa do Mundo de 2014, nós tivemos o exemplo do exoesqueleto, né? Uma interface cérebro-máquina controlando o exoesqueleto durante a abertura. E, no meu caso, eu vou numa ramificação um pouco diferente das aplicações de interface cérebro-máquina, né? Ao longo da vida, eu fui desenvolvendo um interesse grande por saúde mental, né? Eu tive alguns momentos difíceis na minha vida, eu tive alguns episódios depressivos, e isso me despertou interesse na área de saúde mental e de trabalhar com aplicações de interface cérebro-máquina como uma forma de neuroterapia em psiquiatria, né? Então, a proposta que a gente usa hoje em dia é de que você tenha essa conexão cérebro-computador como um processo de condicionamento para você autorregular sua atividade neural em determinadas regiões ou conexões específicas que podem estar alteradas durante uma doença psiquiátrica ou durante um episódio psiquiátrico, e tentar trazer isso como uma possível aplicação clínica, né, como um tratamento clínico validado, né. Por enquanto, a gente ainda está na fase de desenvolvimento de pesquisas, vendo quais são as melhores regiões para se ter como alvo da terapia, as regiões do cérebro, quais são as melhores metodologias para se desenvolver isso, frequência de tratamento. Felizmente, são vários grupos no mundo que estão trabalhando com essa técnica para diferentes tratamentos psiquiátricos, então a ciência consegue progredir rapidamente nesse sentido. Então, eu imagino que no futuro próximo a gente possa começar a ter isso com ensaios clínicos maiores e aplicações. Lucas, qual que é a diferença do trabalho que você faz, por exemplo, e desse trabalho que a gente conhece, porque você já citou aí que foi até na Copa do Mundo do Nicolelis, né? Aquele exoesqueleto. Qual que é a diferença desse grupo que você está aí nas pesquisas em Harvard e o grupo do Nicolelis, por exemplo? A principal diferença é que o Nicolelis ele tem um trabalho muito forte, muito importante na interface cérebro-máquina motora, né? Por exemplo, o exoesqueleto que ele usa é para reabilitação motora, para que pessoas com tetraplegia ou paraplegia consigam recuperar movimento de membros inferiores, alguns movimentos de membro superior. Então, ele e alguns outros grupos do mundo, eles vão para essa vertente de aplicação motora, né? E isso pode ser por diversos motivos. Tem gente que trabalha com reabilitação de acidente vascular cerebral, tem gente que trabalha com reabilitação de lesão na coluna. De acordo com a doença, de acordo com o caso, pode-se desenvolver uma aplicação diferente, mas a gente consegue colocar essas aplicações como um todo num grupo de aplicações motoras, né, neuromotoras. E você está mais interessado na psiquiatria, quer dizer, isso, nas conexões. Desculpa. Não, desculpa eu, porque para mim também é um mundo novo, eu sou leigo, né? Então quero entender, quero que as pessoas que estão assistindo a gente entendam também. O Nicolelis trabalha com uma questão mais do corpo físico, né, dos membros, como você já explicou, e você está interessado mais nas doenças mentais. Isso. Em ambos os casos, a gente trabalha com interface cérebro-máquina. Então, o foco da nossa interface é o cérebro, é alguma região do cérebro, um grupo de conexões no cérebro, ou no sistema nervoso. Então, eles trabalham com essa questão motora, só que não necessariamente targeting, focando numa reabilitação muscular, por exemplo, né, igual a gente tem a fisioterapia. É sempre focando no sistema nervoso.
E no meu caso... Como que é o processo de pesquisa? Você está avançando? Como que você está hoje? Aonde você pretende chegar aí nos próximos anos? Esse laboratório que eu tô, a gente usa pesquisa com primatas, e no caso, a etapa que eu tô agora é de mapear as conexões que podem ser de interesse para as aplicações de interface cérebro-máquina. Então... E essa etapa de mapeamento, ela é longa? Como que é? Ela é uma etapa longa. Existe toda um outro ramo da neurociência que só trabalha com isso, com as conexões do cérebro, as redes neuronais. Eu acabo tentando misturar áreas da própria neurociência, né? Então, eu tenho um conjunto de áreas e conexões que eu tenho interesse particular. Então, acaba sendo um pouco demorado, porque nós temos os nossos casos, que seriam os nossos primatas. Então, eu passo muito tempo no microscópio, identificando as projeções dos neurônios e depois fazendo todo o processo de análise computacional para mensurar a força, a direção dessas conexões, né? E aí, a partir daí eu vou poder trabalhar com a aplicação da ressonância magnética para fazer a interface cérebro-máquina, né? No caso, a ressonância ou alguma outra técnica de neuroimagem. Entendi, legal, cara. Deixa eu te perguntar outra coisa, Lucas. Acho que, assim, voltando no tempo um pouco. Eu lembro quando você desenvolveu um trabalho aqui na UFABC, onde você tinha o seu paciente, o seu pesquisado lá, né? Voluntário. O voluntário, boa, obrigado. Ele tinha que controlar uma imagem no computador, algo do tipo. Explica para mim como que era isso daí e se você conseguiu os resultados esperados na época. Isso. Esse, no caso, seria um exemplo de uma interface cérebro-máquina, né? Durante o meu mestrado, eu trabalhei com interface cérebro-máquina motora, né, que, como já discutimos, é um ramo bem estabelecido no mundo, é onde começou essa área de interface cérebro-máquina, né, então os protocolos eles são mais estabelecidos e mais fáceis de você aprender a partir deles, né. Então, porque você não invade a pele, você faz esse trabalho com toucas e tal. Isso. No meu caso, eu sempre trabalho, eu não tenho formação de medicina, né, então, tipo, eu não posso trabalhar com cirurgia, fazer cirurgias, nem me arrisco, Tá. Então eu sempre trabalho com aplicações não invasivas, né, então, no Você caso acredita nas aplicações não invasivas, assim, posso perguntar isso para você? Claro, eu acredito e para muitas aplicações elas acabam sendo uma opção melhor, porque quando você faz uma aplicação invasiva, quando você precisa fazer um procedimento cirúrgico para inserir eletrodos, normalmente esse tipo de decisão, esse tipo de aplicação é mais para os casos que são resistentes às outras formas de tratamento, né? Então, são pessoas que já estão no nível muito mais severo e que acabaram não tendo sucesso nas abordagens comuns. Quando você tem uma ferramenta não invasiva, como, por exemplo, uma ressonância magnética ou um eletroencefalograma, você consegue adicionar isso para o repertório de tratamentos nos estágios já iniciais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de interface motora, é muito comum usar o eletroencefalo. O eletroencefalograma ele é uma touca de eletrodos que capta, de uma forma bem resumida, capta a atividade de alguns conjuntos de neurônios, de algumas populações de neurônios, né? A atividade pós-sináptica deles. Então, com isso a gente consegue medir qual que é a área do cérebro que o participante está controlando, está aumentando ou reduzindo a atividade. Então, durante o meu mestrado, um exemplo de experimento que eu fiz foi que eu pedia para a pessoa controlar o hemisfério direito do córtex motor, imaginando que estava mexendo a mão esquerda, porque é cruzado, e imaginar a mão direita para controlar o hemisfério esquerdo, né? Então, na época, a gente tinha um joguinho, que era um joguinho de basquete, né? Bem bobinho, bem simples de implementar,
a parte gráfica, né? Mas a parte E metodológica era a complicada. questão ali era saber se a pessoa conseguiria fazer a cesta. Isso, a ideia era que nós tínhamos uma cesta na direita e na esquerda e a pessoa, sem se mexer, só com atividade neural, tentar trazer a bolinha para a cesta que a gente solicitava. E vários dos participantes... Cara, para o pessoal entender, tipo assim, é que nem no Star Wars, assim, é usar a força, assim, tipo, aí mexe lá. É só Isso, através do pensamento, vamos dizer assim. Isso, é bem parecido com Star Wars, com a diferença que você levantar a mão, você coloca ruído no seu sinal, né? Entendi. Não Parece... pode levantar a mão, então é melhor ficar com os braços para baixo. Mas só para não ficar parecendo muito pseudociência, assim, a gente está sempre medindo a atividade do cérebro e a gente consegue... Desculpa, eu não quero... Eu uso o exemplo do Star Wars direto, né? Porque é o mais fácil de se lembrar. Mas a gente é bem cauteloso no que a gente está medindo, né, para ter certeza que a gente está trabalhando com sinal neural, que a gente não pega ruído, que a gente não está medindo a antena do Wi-Fi que está ali do lado, né, a gente é sempre meticuloso no que a gente está usando como... Esse caso que eu lembrei aí foi o seu mestrado, então. Isso, no meu doutorado eu usei algo parecido, só que no caso já indo para aplicação psiquiátrica, a ideia era que as pessoas usassem, tentassem evocar emoções, né? Então, tentar acionar as redes no seu córtex pré-frontal, que é essa parte... Onde estão as emoções no nosso corpo? Aí a gente entra numa polêmica que depende muito de qual vertente teórica você assume, né? Eu prefiro não entrar nessa discussão. O que eu posso dizer é que processos complexos como emoções, eles envolvem muitas regiões do cérebro, né? Algumas delas vão ser regiões muito mais internas, vão ser regiões subcorticais, né, como são chamadas, ou regiões corticais também, que são as camadas mais externas do cérebro. Dependendo da técnica de registro que você está usando, você não consegue chegar nas regiões subcorticais, mas você consegue ter alguma inferência da atividade cortical. Então, no meu experimento do doutorado, a gente trabalhava medindo o córtex pré-frontal, que seria a camada mais superior do córtex, do cérebro, né? Na região aqui da testa, né? Que seria o pré-frontal. Por que essa região? Desculpa, eu não entendi. Por que essa região você estava focado nela? Porque essa região ela está envolvida com o processamento de uma série de estados afetivos, né? Experiências que a gente pode considerar positivas, felizes, excitantes, ou experiências que a gente pode considerar negativas, como coisas tristes, coisas que deixaram a gente com raiva, ou melancólico, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, focar no córtex pré-frontal acaba sendo quando você tem técnicas não invasivas que não conseguem ir para estruturas subcorticais, acaba sendo uma escolha mais segura, né? Porque você consegue coletar informação a respeito de coisas positivas e coisas negativas numa mesma faixa de região. Não estou entrando no mérito de dizer se processamento de afeto positivo ou negativo está localizado ali. Até porque com as técnicas que eu usava, eu não tinha uma resolução espacial tão boa. Você acredita que a gente está em qual estágio nessa jornada de conhecer e entender sobre o cérebro? Qual é o estado da arte, né? Vamos dizer, da neurociência hoje? A gente está em qual etapa? Eu acho que o estado da ciência, no geral, é sempre fluido, né? A gente pode achar que sabe muito a respeito de alguma coisa, e aí vem uma nova tecnologia, uma nova metodologia, ou uma nova descoberta inovadora que pode causar uma mudança de paradigma muito grande no que se acredita naquele específico tópico. Isso acontece bastante em neurociência, tem várias áreas da neurociência que acabam indo para diferentes abordagens teóricas, abordagens completamente distintas,
né? O que eu acredito hoje em dia é que, felizmente, nós temos muita gente interessada em estudar o cérebro e a produção de conhecimento tem sido bem rápida, seja para confirmar ou para negar qualquer hipótese teórica que exista atualmente, né? Então, isso ajuda a gente a identificar os melhores caminhos para o que está sendo estudado. Então, se a gente está baseando nossos métodos ou nossas teorias em alguma vertente teórica que depois a gente descobre que talvez não fosse tão certa, a gente tem a oportunidade de corrigir a direção de uma forma mais rápida hoje em dia. Ô Lucas, a nossa amiga aqui, ó, a Carol Folador, está perguntando, é que você falou lá no início, mas ela pergunta aqui, você acredita que ter participado da FLL te inspirou a seguir o caminho da ciência? Com certeza. Uma coisa que me ajudou bastante é que a FLL ela não é só a parte de chegar lá e colocar o robozinho na arena, né? A FLL me ensinou muitas outras habilidades, né? Por exemplo, o método científico, o desenvolvimento de uma pesquisa científica foi um negócio que começou ali na FLL. É né? muito mais do que robôs, né? Exatamente. E mais do que isso, trabalhar em equipe. Eu lembro quando eu era criança, não gostava muito, não. Eu era tranquilo, mas quando era trabalho em equipe, eu era encrenqueiro. Né? Você gostava de fazer tudo assim, montar, programar? Porque você trabalhou com RCX, né, cara? Não era moleza, não. Eu trabalhei com RCX. E depois eu peguei o comecinho do NXT também. Mas eu passei muito tempo ali no RCX e são sensores bem difíceis assim de lidar. E eu gostava de fazer tudo, só que chega um momento em que você tem que aprender a trabalhar em conjunto, ou o projeto não anda, né? Eu lembro que no primeiro FLL, que era o Missão Marte, eu lembro que numa das primeiras rodadas acabou tendo um show de luzes durante a rodada durante o round, e aí todo mundo que usava sensor de luzes, o carrinho ficava girando lá, e aí eu lembro que eu fiquei muito bravo na época, e eu tentei resolver tudo sozinho, recalibrar sensor e tudo mais, e não deu. Estourou o tempo. Tem uma reportagem, né, que o pessoal acha que encontra aí no YouTube. Tem, Você dá uma entrevista. Não, né? eu não apareço nela. Não aparece, eu não apareço nela. Não, eu acho que o Vinícius aparece nela. O Vinícius aparece, o Milani, né? O Isso. Vinícius Milani, ele aparece, ele dá uma entrevista, assim. Mas eu não cheguei a aparecer nessa que tá no YouTube. Cara, você gosta de... Você falou assim, a neurociência ela está conectada com várias áreas do conhecimento. Né? Isso. Imagino que uma delas seja a filosofia, por exemplo. Você gosta de filosofia? A filosofia influencia o seu trabalho? Eu gosto Você se questiona, por exemplo, o que é o real? O que é a vida? Eu gosto de filosofia. Eu vejo que tem uma vertente da neurociência que vai bem para esse lado, de discussões filosóficas. Mas eu tenho consciência de que eu não sou um filósofo, eu não tenho um embasamento teórico para discutir isso, mas eu fico sempre fascinado com o tipo de discussão que acaba surgindo entre as pessoas que trabalham nessa conexão interdisciplinar. Né, Você acredita que o cérebro pode ser hackeado, por exemplo? Eu tenho certeza que pode. O ponto é saber como, né? Eu particularmente acredito que em algum momento a gente vai ter essas interfaces cérebro-máquinas de um jeito mais portátil, que a gente vai ter tecnologias em que vão ter menos rejeição durante um processo de implante. A gente vai conseguir entender, decodificar um pouco mais os sinais neurais que a gente vê em diferentes níveis, né? Porque você pode tentar decodificar o que um neurônio está comunicando, como você pode tentar codificar o que uma região de neurônios, um grupo de neurônios, ou o que uma rede de neurônios o que está acontecendo ali. E eu acho que a gente vai conseguir desenvolver tecnologia para identificar esses diferentes níveis, decodificar esses diferentes níveis.
Agora a questão é quanto tempo isso vai levar, né? A questão é se eu vou estar vivo para ver isso acontecendo. Mas eu tenho certeza que em algum momento isso vai acontecer. Ô Lucas, e qual que é a importância do investimento para a ciência e tecnologia, né? Você, na sua carreira, você teve bolsa de estudos, por exemplo? Você contou com algum tipo de investimento de empresas? Como que é a sua vida hoje como pesquisador, né? Eu vejo que o investimento, a ciência ela não progride sem investimento, assim como qualquer coisa no mundo atual, né? A gente precisa de investimento para conseguir desenvolver algo. E a ciência não é uma exceção. Só que o que eu vejo é que a ciência ela é fundamental para todo o resto do mundo. A gente vive uma pandemia hoje em dia e a gente depende da ciência para desenvolver uma vacina. Só que o que acontece é que em muitos lugares o investimento foi cortado. E aí como que um pesquisador vai conseguir ter recursos dentro do laboratório, ter pessoal dentro do laboratório para conduzir, para descobrir essa vacina na velocidade que a gente precisa, ou para desenvolver um tratamento eficaz na velocidade que a gente precisa, né? Eu fui muito feliz que durante todo o meu processo de educação, eu pude ir para uma universidade pública, então eu pude ter uma educação de qualidade sem precisar pagar por isso. E desde o meu segundo semestre na universidade, desde o meu segundo semestre na graduação, eu fui feliz de conseguir conquistar bolsas de estudos, bolsas de iniciação científica, depois bolsas de mestrado, de doutorado, em que eu recebia um suporte financeiro para que eu pudesse, para que meu trabalho fosse fazer pesquisa, né? Para que meu trabalho fosse ficar no laboratório fazendo pesquisa. Você teve bolsa CAPES, FAPESP? Que tipo de agência aqui no Brasil, né? Eu tive a bolsa das 3 agências de fomento que financiam pesquisa em São Paulo. Durante a minha iniciação científica, eu sempre tive bolsa do CNPq, foram 4 anos de bolsa do CNPq. O meu mestrado e o meu doutorado, eu tive bolsa da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, e o meu período de doutorado sanduíche, em que eu fui fazer pesquisa no Canadá, eu recebi bolsa da CAPES. É muito legal, Lucas, falar desse processo. Eu vivi a realidade universitária, né? Eu sei, assim, eu imagino que deve ter sido difícil participar de todo o processo, ajustar os projetos. Eu não sei se você sempre conseguiu a bolsa logo de cara, ou se você teve que fazer ajustes, mas passar por comitê de ética, metodologia, avaliações. Esse processo é um processo que exige muito do pesquisador, né? Então é legal ouvir que você tem esse currículo aí. Parabéns. Sim, todos os projetos eu acabei tendo. Eu fui para uma universidade muito nova, né? A UFBC, eu fiz parte do segundo vestibular de ingresso da UFBC. No curso de engenharia. Quando você entra para a UFBC, você entra para o bacharelado interdisciplinar. Eu entrei para o bacharelado em ciência e tecnologia, que é o meu primeiro diploma, e depois eu também concluí a engenharia biomédica, que é o meu segundo diploma de graduação. E eu lembro que durante as minhas bolsas de iniciação científica, por exemplo, não era só o aluno que estava aprendendo, né? Muitos dos professores eram jovens, estavam aprendendo como escrever um projeto de pesquisa, como submeter. Então eu fui feliz que eu pude participar de todo esse processo e também aprender bastante. Sofri muito, muito, muito. Você já teve projeto rejeitado, Lucas? Já, eu tive meu projeto do mestrado, ele foi rejeitado. Eu tive indeferido, né? E aí eu tive que entrar com recurso, adaptar o projeto, explicar por que valia a pena o investimento. E tudo isso leva tempo. Eu passei momentos em que eu fiz pesquisa de graça, em que eu não tinha um emprego, eu usava os meus recursos próprios para continuar indo para o laboratório, para conseguir submeter um pedido de bolsa, para ter algum resultado para submeter o pedido de bolsa. Então, é uma coisa complicada, é uma coisa que dá trabalho. E o fato de eu estar numa universidade nova
também foi uma coisa que foi bem... hoje eu falo que é divertido, mas foi bem sofrido na época, né? Eu lembro que acabei fazendo muita pesquisa em laboratório adaptado, né? Eu vi a construção dos laboratórios acontecer. Às vezes eu participei da construção dos laboratórios, seja participando de desenvolvimento de projeto, até de instalação de equipamento, Aquisição de materiais, né? Aquisição de materiais. Então, eu sempre tento ver o lado positivo das coisas, né? Na época eu sofria e reclamava bastante, mas hoje eu vejo que foi uma outra oportunidade de aprendizado que eu tive. Hoje eu sei como tudo isso funciona, né? Então, quando E você chegou em Harvard preparado ou você ainda está em processo aí de preparação? Como é que é? A vida é um processo de preparação, né? Você nunca para de aprender, você nunca para de evoluir. Eu vim para cá para uma área totalmente nova. Eu nunca tinha trabalhado com neuroanatomia na minha vida, com essa parte de mapear conexões no nível celular. E eu não tinha essa experiência de trabalhar com microscópio. Foi uma mudança bem grande, né? Então, eu tive que aprender muito, né? E, ao mesmo tempo, ter a experiência da mudança cultural, mudança de clima. Meu primeiro inverno aqui, achei que eu ia morrer, todo mundo dando risada de mim. Eu ia perguntar, o que foi mais difícil na sua adaptação? Foi o frio? A parte mais difícil na minha adaptação foi deixar todo mundo para trás e vir sozinho, né? Eu vim para cá, eu tive 2 reuniões por Skype com a minha chefe durante o processo de contratação, que foram as minhas 2 reuniões em que eu fiz entrevista. Ela era a única pessoa que eu tinha algum contato aqui, acabou, nem sei se ela sabe, mas eu coloquei ela como contato de emergência quando eu fui pegar o avião, porque era a única pessoa que eu conhecia aqui. Cheguei aqui... Eu lembro dessa época aí, a gente estava, se eu não me engano, em Curitiba, na FLL. Eu viajei para cá numa sexta-feira. O final de semana anterior eu fui ser juiz da FLL no torneio nacional. Fiquei 3 dias lá em Curitiba, de sexta até domingo. E aí foi uma correria danada, mas valeu a pena. Eu amo trabalhar. E o que é mais legal nesse processo? Você já falou que é mais difícil aí, que foi, né, ir sozinho. Mas é mais legal. A parte e o have legal... fun? Como é que é o have fun aí? Eu sou nerd, então eu me divirto no laboratório, fazendo ciência. A parte do aprendizado da linguagem, eu percebo que poder estar imerso numa língua que não é a sua língua materna faz você evoluir muito rápido. Eu tinha um conhecimento de inglês, mas eu vejo que a minha evolução foi muito grande e bem rápida, né? É sensacional ver, aprender a respeito da cultura, aprender muitos dos hábitos, comer bastante hambúrguer e pizza. Você come hambúrguer bem gostoso aí, Não, eu tento seguir uma dieta saudável, porque se for seguir o hambúrguer e pizza, eu vou parar de trabalhar com saúde e vou precisar que pessoas trabalhem pela minha saúde, né? E esse momento de pandemia aí, você tem se cuidado, tem trabalhado em casa? Como que é aí a sua rotina? Sim, aqui... Pra gente caminhar para o fim, tá, Lucas? Porque infelizmente nos restam aí um pouco mais de 5 minutos. Nossa, já? Pois é, o tempo passou rápido, cara. Mas quero te agradecer já, Lucas. Muito obrigado aí pelo seu tempo, disposição de conversar com a gente aqui no canal da Zoom Education. É um prazer. Né? Nós, Zoomers, curtimos muito você é inspirado. Você falou as frases também, passa um pouco... Alô? Alô, tô te escutando. Opa, deu uma travada. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer de falar com você, falar com o pessoal da Zoom. É sempre um prazer falar com as novas gerações de estudantes que chegam, de novos participantes dos torneios, das feiras.
tô sempre disponível aí para quem quiser trocar uma ideia. Agora meu Instagram tá aí, quem quiser conectar. E todo sucesso para você. Você curte fotografia, Lucas? Eu Seu sou, eu, Instagram, eu percebi que seu Instagram assim tá cheio de paisagens e tal. eu gosto muito de natureza, né? Eu me sinto ah, energizado quando eu tenho contato com a natureza, né? Infelizmente, agora durante a quarentena, eu tenho ficado bastante em casa, mas eu tenho minhas plantinhas por aqui, então eu tenho minhas amostras de natureza perto de mim. E eu tento tirar algumas fotos, estou longe de conseguir ter algum talento nisso, mas eu me divirto tentando fazer alguma coisa diferente aí. Ô Lucas, aproveita esse final aí, manda uma mensagem para a nova geração de cientistas aqui do Brasil e para sua família também aí, que você falou bastante deles aí. Um beijão pro seu Egídio. Para a nova geração de cientistas, eu vou falar para eles que ciência é uma coisa maravilhosa, você nunca sabe o que você vai acabar descobrindo, você começa com uma ideia, essa ideia evolui, essa ideia se adapta, suas perguntas mudam conforme você amadurece. O caminho pode parecer difícil, o caminho pode parecer longo, mas se é uma coisa que você gosta, se é uma coisa que te interessa, é um investimento de tempo, é um investimento pessoal que totalmente vale a pena. E para minha família, cara, amo vocês, tô com saudade. É isso aí. Desculpa. É difícil. Pô, eu não queria te emocionar assim não, Lucas, mas é bonito de ver, viu, cara? Não, Parabéns aí valeu. pra você, pra sua família aí. A gente deseja muito sucesso aí no seu trabalho, cara, que você conquiste tudo que você sonha e muito além ainda, né? Oh, valeu. E um abração para você. E parabéns aí para sua família também. Que tá E vamos. crescendo, né? Vai crescer. Eu, não, eu comecei a falar, não sabia se podia continuar, mas tipo, parabéns aí pelo crescimento da família. Que você Valeu, também valeu. seja uma inspiração para o pequeno Otto. E é isso Obrigado, aí, obrigado cara. pelo carinho. E vamos mandar um abraço pro nosso amigo em comum aí, o MW, Marcos Wesley. Marcão, meu querido, saudade de você também. Abração. E logo mais tamo junto de novo. Legal, Lucas. Ó, valeu, cara. Muito obrigado. Essa gravação ela vai ficar no canal do IGTV da Zoom Education, tá? Uhum. E também permanente no YouTube. Isso, Como se eu soubesse, professor. eu tinha penteado o cabelo antes, né? Não, aí é estilo pandemia. Estilo pandemia, né? Cara, a gente espero que esse vídeo se transforme em um documento aí que possa agregar a sua biografia, a sua história. Parabéns, foi uma honra minha participar com você desse vídeo onde você mostrou um pouco quem você é, o que você gosta de fazer. Obrigado. E como eu disse, que é uma honra poder fazer parte, é uma honra poder continuar colaborando com a Zoom e com essa equipe maravilhosa que foi muito importante para mim, para minha vida. E eu espero sempre poder dar alguma contribuição em retorno. Você conhece o grito de garra da Zoom, não? Dos Zoomers? Não, isso aí já é um pouco depois da minha geração. É Zoom por todos, todos por Zoom. Boa. Fala aí, vamos falar junto esse aí, ó. Zoom por Zoom por todos todos e e todos por todos por Zoom. Zoom. Um abraço aí então, Lucas. Um beijão, cara. Um abraço, beijão. Até a próxima. Valeu. Valeu, galera que acompanhou a gente aí. Obrigado. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.